Noite para todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com tua vida, hoje e sempre. Como eu sempre gosto de perguntar, você está bem? Vocês estão bem? Eu espero que sim, né? Graças a Deus nós também estamos, né? Caminhando todos os dias, nos fortalecendo em Deus, que é quem pode nos dar força de fato, né? Nos momentos difíceis a gente sempre diz assim, a gente não tem muito o que dizer, a gente não tem muito o que fazer, né? Então a gente realmente pede força para o Senhor, que é quem pode nos dar força, que é quem pode nos alimentar, nos fortalecer para que a gente possa continuar caminhando, a gente possa continuar persistindo. Amém? Quero pedir para você abrir a palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, tá? Carta aos Hebreus, o capítulo é 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Desde já agradecer o carinho de vocês, a presença de vocês aqui, que a igreja é assim, tá junto, né? De todo jeito tá junto. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Já nós vamos entender um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Diz assim, Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, aqui de cara, em primeiro lugar a gente já entende, nós vamos falar sobre fé, né? Caminhada de fé, caminhar em fé, crer, né? Crer. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que fé não é acreditar que as coisas vão ser boas, não é acreditar que aquilo que eu quero vai acontecer, né? Fé é acreditar em Deus e acreditar na sua palavra, tá bom? Então acreditar em primeiro lugar que Ele existe e acreditar que o que Ele disse vai acontecer, tá bom? Nós temos que acreditar que Deus existe e acreditar no que Ele disse, tá? Ou seja, na sua palavra, tá? Que esse texto de Hebreus ele fala bem isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que caminham com ele, né? Que ele recompensa, ou seja, que ele cumpre com aquilo que ele prometeu, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é recheada, ela é cheia de promessas, né? Mas todas as promessas elas são vinculadas a uma condição, né? Então, por exemplo, o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, e Deus aumentará, acrescentará teus dias na terra, aumentará teus dias na terra, né? Então uma promessa, mas que está vinculada a uma condição, né? Você pode prolongar, você pode aumentar os teus dias na terra, desde que você honre seu pai e sua mãe. E se você vê todas as promessas contidas na Bíblia, você vai ver que elas estão sempre relacionadas a uma condição, né? Lá em Malaquias 3:10 diz para que nós devemos levar os dízimos, as ofertas até a casa do tesouro, até a igreja, né? E aí vem uma promessa dizendo que o Senhor encherá os nossos celeiros, né? Então nós temos uma promessa de que os nossos celeiros serão cheios. Maravilha, né? Mas tem uma condição para essa promessa. E assim, eu citei dois exemplos, mas se a gente olhar todas as promessas contidas na palavra, contidas na Bíblia, você vai ver que todas elas estão vinculadas a uma condição. Agora, existe uma condição
que ela é necessária em todas, né? Para tudo a gente tem que fazer alguma coisa, mas existe uma coisa, existe algo que está relacionado a todas as promessas. Isso tem que existir. Além da ação, isso precisa existir em primeiro lugar. Quem sabe o que é? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para tudo que eu vou fazer, antes de mais nada, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. E aí eu gostaria de entrar num outro texto para a gente trabalhar um pouquinho a vida de uma mulher, a vida de uma mulher. Para isso a gente vai lá em Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo 5. Vamos abrir lá? Evangelho de Marcos, capítulo 5. E nós vamos abrir no versículo 25, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Quem achou, diga amém. Eu tô com saudade de falar essas coisas, tá? Então eu vou falar assim mesmo a gente estando desse jeito assim, virtual, eu vou falar porque dá saudade de perguntar. Quem achou, diga amém, né? Não consigo ouvir as folhas da Bíblia girando, mas vou acreditar que vocês já acharam. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim: Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa nos guiar, nos dirigir e ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui um texto de uma mulher que estava doente há 12 anos com uma enfermidade, tá? E ela tinha uma enfermidade hemorrágica, um sangramento, né? Há 12 anos ela tinha essa hemorragia e ela não sarava. E aqui diz que ela gastou todos os seus recursos, né? Gastou tudo que tinha com médicos, né? Para tentar se livrar dessa doença, se livrar desse problema, mas não teve a solução, né? E a Bíblia ainda diz que ela só piorou com o tempo, ela só piorou, tá? Mas aconteceu algo na vida dessa mulher e é aí que a gente precisa entrar. Se a gente simplesmente observar a história corrida, né? Pensar assim, tá, ela estava doente há muito tempo. Ela foi atrás de Jesus e Jesus curou ela e Jesus declarou sobre ela a salvação e ótimo, então é só eu ir atrás de Jesus, beleza e tal. Só que eu
estou na igreja há muito tempo, ou seja, já fui atrás de Jesus muitas vezes, várias vezes, continuo indo. Aonde está a diferença? Bom, é exatamente esse o ponto. Eu preciso ver a diferença, tá? Se você observar, existe uma peculiaridade, espero que eu tenha falado essa palavra direito, existe um ponto, tá, chave entre algumas histórias. Por exemplo, essa, tá? Essa dessa mulher tem, por exemplo, a história do cego Bartimeu, tá? E tem mais algumas histórias em que existe algo tremendo que nós precisamos observar. Qual que é esse algo? Primeiro ponto, em todas essas situações, Jesus estava cercado de uma multidão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nessas histórias, se você olhar, Jesus estava cercado de uma multidão, porém, alguém em específico, uma pessoa em específico, recebeu uma bênção, foi agraciada por Jesus. E aí a gente precisa começar a pensar, tá? Se tem uma é ser curioso, tá? Mas não curioso com a vida dos outros, com outras coisas. Nós precisamos ser curiosos com relação à palavra. Nós precisamos ser curiosos com relação à palavra. A gente não pode simplesmente ler, a gente precisa se aprofundar na palavra, né? Então, por isso que a própria palavra diz que nós devemos ler, mas nós também precisamos meditar, né? Meditar não é ler, tá? Então eu preciso ler e eu preciso meditar, ou seja, eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar, eu preciso refletir, né, sobre aquilo que eu estou lendo, tá? E a melhor forma é sendo curioso, tá? Sobre os textos. Não existe texto simples na Bíblia, tá? Todo texto bíblico ele é profundo e ele é rico. Todo texto bíblico é profundo e rico. A gente só precisa buscar de fato o entendimento dele, né? É lógico, algumas coisas a gente consegue estudando, mas existem coisas preciosas que só o Espírito Santo nos dá através do entendimento da palavra, tá bem? E algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira é essa, tá? Tanto essa mulher quanto Bartimeu, quanto outros que eu poderia citar, nessas diversas ocasiões, Jesus estava cercado de multidão. Porém, algo aconteceu em especial com essas pessoas, tá? Essa mulher em especial, ela recebeu uma cura e mais do que isso, ela recebeu a salvação, que é mais importante do que a cura, a gente já vai ver isso daí, tá bom? Ela recebeu então uma graça, ela recebeu uma bênção de Cristo. E foi só ela naquele episódio ali, foi só ela, tá? Então isso já tem que ser uma coisa que nos chame a atenção, tá bom? Porque foi exatamente o que ela fez, ela chamou a atenção de Cristo, tá bom? Mas vamos para a vida dela, em primeiro lugar. Primeiro quero falar da vida dela. Versículo 27, que nós acabamos de ler. Vamos Versículo 27 diz assim: Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, tá? Então, essa mulher, ela ouviu de Jesus, ok? Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Ela ouviu de Jesus. Primeiro ponto chave aqui da vida dela. Ela não teria chego até Jesus se ela não tivesse, em primeiro lugar, ouvido dele. Então, para que nós possamos nos chegar até Jesus, para que nós pudéssemos chegar até Jesus, alguém falou dele para a gente, né? Se eu estou caminhando com Cristo hoje, alguém falou para mim, alguém me falou de Cristo, né? No meu caso, foi principalmente meus pais, né, que já eram convertidos quando eu nasci, né? Meu pai já era pastor, minha mãe já dava aula na escola dominical há muito tempo antes de eu nascer, né? Então eu ouvi,
né? Mesmo tendo sido dos meus pais, mas eu ouvi de alguém. Alguém precisou me falar. E você também, com certeza, né? Para que você tivesse chego até aqui, para que você tivesse encontrado Cristo, para que você tivesse chego até a igreja, né? Alguém falou de Jesus para você. E esse é o primeiro ponto dela, ok? Ela ouviu de Cristo, né? Que a Bíblia diz assim: e tendo ela ouvido falar de Jesus, então ela fez o quê? Ela foi até ele, ok? Então ela recebeu uma ação, falaram de Cristo para ela e ela tomou uma ação, ela tomou uma atitude, ela foi até ele, tá? Então, bora lá. Se eu quero caminhar com Cristo, se eu quero ter uma caminhada de fé com Jesus, eu preciso ouvir dele, ok? Mesmo já conhecendo ele, eu preciso continuar ouvindo dele, tá bem? Porque o que fez ela ir até Jesus foi o que ela ouviu dele. O que ela ouviu dele? Eu não sei, porque a Bíblia não fala, né? Mas foi algo que fez com que ela acreditasse que se ela fosse até ele, ela ia receber o que ela precisava. Você entende? A questão, se na Bíblia tivesse escrito, ela ouviu isso, todo mundo ia transformar isso numa fórmula mágica e dizer, olha, nós precisamos falar isso para as pessoas, e aí as pessoas vão procurar Jesus, né? Eu gosto desses mistérios na Bíblia, né? Porque na verdade eles não são meramente mistérios, eles na verdade nos revelam coisas, né? Então, se tivesse escrito ali, ela ouviu dizer que Jesus fazia isso, né? Aí ela foi até ele, muitas pessoas já iam transformar isso numa fórmula mágica, numa receita de bolo, né? Olha só, a estratégia para levar pessoas para até Jesus é dizer isso. Entenderam? Agora, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Nós não sabemos exatamente o que, mas sabemos que foi algo que fez com que ela fosse até ele. Esse é o ponto importante. Ela ouviu algo que fez com que ela fosse até ele, né? Então, nós precisamos cativar as pessoas para encontrarem Jesus. Eu preciso mostrar um Jesus que faça com que as pessoas queiram ir até ele. Eu devo falar dele de uma forma que as pessoas entendam, ele pode me ajudar, ele pode resolver, né? Porque como eu disse, ir até Jesus, todo mundo vai, né? Todos nós vamos, né? Assim como toda aquela multidão estava seguindo Jesus, mas foi uma pessoa, foi uma mulher que recebeu uma bênção especial ali. Então, isso nos diz muito, porque isso nos fala que foi a forma com que ela foi até ele, né? Alguns vão dizer assim, não precisa tocar na capa de Jesus, né? Porque está falando que ela tocou na capa de Jesus. Tá, mas mais para frente a gente vai ver os discípulos falando que estava todo mundo relando em Jesus, estava todo mundo tocando em Jesus. Então não era a capa mágica, certo? Né? Mas o poder, claro, não estava na capa, estava em Cristo. Sim, mas todo mundo também estava tocando em Cristo, né? Os discípulos falaram, Jesus, tá todo mundo te apertando, né? Ou seja, em outras palavras, tá todo mundo se esbarrando em todo mundo, tá todo mundo te relando, assim como também estão relando na gente. A gente está tentando andar aqui, mas tá todo mundo se esbarrando, tá todo mundo se tocando. Como assim uma pessoa tocou em você? Entende? Então não é a capa mágica e não era o simples fato de tocar em Cristo, tá? Mas como ela fez isso, tá bem? O primeiro ponto é ouvir. Ela ouviu. Assim, nós também precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir de uma forma com que a gente realmente creia. Por quê? O que Hebreus falou? A carta aos Hebreus falou? Sem fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Então, a gente tem certeza absoluta que ela tocou naquela capa com fé.
ela tocou naquela capa com fé, tá bom? Então, se nós nos colocarmos no lugar dela, tá? Aqui a gente pode se colocar no lugar de várias pessoas, né? Se a gente se colocar no lugar dela, nós temos que ouvir a palavra de Deus da mesma forma que ela ouviu. Ouvir, crer e agir, tá bom? Vamos nos colocar no lugar de várias pessoas nesse momento. Primeiro no lugar dela. Quando eu ouço a palavra de Cristo, eu preciso ouvir, crer e agir, ok? Nos colocando no lugar dela. Agora eu queria me colocar no lugar de quem falou para ela, porque essa pessoa nem é citada na Bíblia, mas diz que alguém falou. E essa pessoa, com certeza, está com um galardão especial, porque foi essa pessoa que foi responsável por essa mulher chegar até Cristo. E essa história está na Bíblia. Essa pessoa foi responsável por isso, mas o nome dela não é citado. Aliás, nem se sabe, né? Provavelmente só essa mulher aqui sabe quem foi, né? Mas ninguém sabe. Os outros só souberam o que aconteceu ali, né? Mas alguém, né? Um evangelista ou uma evangelista pregou para essa mulher, falou para essa mulher. E essa pessoa falou da forma que fez com que ela se convencesse disso, né? Não estou dizendo que essa pessoa convenceu ela. A própria palavra diz que quem convence é o Espírito Santo. Mas essa pessoa, ela falou de uma forma que de fato fez com que ela acreditasse naquilo que foi falado, né? Então agora nos colocando no lugar dessa outra pessoa, né? Que nós não sabemos se é uma mulher, se é um homem, quem é. Mas nos colocando no lugar dessa outra pessoa, nós precisamos falar de uma forma com que nós façamos com que as outras pessoas entendam a maravilha do que nós estamos falando, né? Com que as outras pessoas creiam naquilo que nós estamos falando. Amém? Agora eu queria nos colocar no lugar das outras pessoas que estavam ali, né? Seguidores, né? Mas a sua grande maioria, somente seguidores, porque eles simplesmente assistiram a uma atitude de fé, né? Muitos ali com certeza estavam precisando de coisas, estavam querendo coisas, né? Estavam em busca de coisas, por isso estavam seguindo Jesus. Óbvio que alguns ali estavam simplesmente seguindo Cristo porque amavam a Cristo e queriam segui-lo, mas a gente sabe que muitos, né? Até por outras passagens da Bíblia, a gente sabe que muitos simplesmente estavam interessados em alguma coisa e por isso seguiam Jesus. E a gente vê que o interesse não faz com que aconteça nada na nossa vida, né? Mas sim a fé, né? A fé fez com que aquela mulher recebesse o que ela precisava, diferente de tantas e tantas outras pessoas, diferente da multidão, né? Que estava ali também, mas em contrapartida eles não tiveram nada naquele momento ali, pelo menos eles não tiveram nada, eles simplesmente assistiram alguém de fé receber algo muito especial, né? Então nós vemos então que ela ouviu, né? Então essa questão do ouvir, a caminhada de fé nos ensina a ouvir e também nos ensina a falar, né? Então, já que nós estamos falando sobre caminhada de fé, nós precisamos entender isso então, que na caminhada de fé nós aprendemos a ouvir e nós também aprendemos a falar, né? Que nós precisamos falar. Talvez o que ela ouviu foi um testemunho de fé, né? Talvez alguém tenha chegado para ela e falado assim, olha, o Cristo, Jesus, né? O Cristo, o Messias, aquele prometido, ele está aqui e ele está aí e fez isso, fez aquilo e também pode te ajudar, né? Você está aí sofrendo há tanto tempo, também pode te ajudar, né? Ou talvez simplesmente tenham falado para ela, sabe o Messias, aquele prometido que os profetas falaram no passado? Ele está aí e ele vai passar por aí. A gente não sabe exatamente o que ela ouviu, mas a gente sabe que foi necessário alguém falar, né? É necessário que nós falemos, ok, irmãos? Nós precisamos falar. Versículo 28 diz assim: porque dizia, se eu apenas
tocar na roupa dele, ficarei curada. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada, tá? Então ela tinha a convicção, tá? Partindo agora mais pro depois. Ela tinha a convicção de que se ela alcançasse Cristo, de que se ela tocasse Cristo, ela seria curada, tá bem? Então nós temos que ter essa convicção. Esse texto 28, ele casa muito bem com o texto de Hebreus que nós lemos, porque lá diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima dele precisa aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe, né? E que recompensa os que o buscam, né? Outra versão vai dizer assim: e que ele é galardoador, né? Que é um presenteador, tá? Então, aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e precisa crer que ele recompensa ou que ele presenteia aqueles que o buscam, tá? Então, essa era a fé dela. Ela acreditou que era ele, que ele existia, porque olha a convicção dela. Ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Então ela acreditava que ele era ele, certo? E ela acreditava que ia receber algo se fizesse isso, se tocasse nele, né? Esse fato de tocar em Cristo, né? Eu associo isso da seguinte forma: tocar na pessoa é um sinônimo para chamar a sua atenção, né? Sabe quando você ouve uma história dramática e você fala assim: olha, a história é bonita, mas não me tocou não. Sabe quando você pensa assim, né? Ou diferente, quando você ouve uma história, né? E você fala assim: rapaz, essa história é tão impressionante que me tocou, né? Não foi um toque literal, né? Não foi um toque literal, mas te tocou, né? E foi esse toque, né, que Cristo recebeu, porque a fé dela foi tamanha que quando ela tocou, literalmente, né, fisicamente, a capa dele, tocou a vida de Cristo, né, ao ponto de tirar dele poder, ao ponto de tirar dele. Algumas versões dizem assim que ele sentiu que dele saiu o poder, e outras versões dizem que ele sentiu que saiu virtude, né? Virtude é poder, tá? Então é o mesmo significado, né? Então ele diz que sentiu que saiu o poder dele. Por quê? Porque a fé dela, né, tocou Jesus, né? E da mesma forma, por que muitas vezes nós clamamos e pedimos e dizemos para Deus: Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, e parece muitas vezes que não acontece. Deixa eu te perguntar: será que você está tocando Deus? Será que você está tocando Deus? Né? Será que nós estamos tocando Deus? Né? E a própria palavra nos indica como tocar Deus, né? Em Hebreus fala que em primeiro lugar é fé. Tem que ter fé, senão não é impossível. E aqui ele não está falando que é difícil, ele está dizendo que é impossível, tá? Então primeiro é fé. Temos que ter fé se nós queremos tocar a Cristo, tocar Deus. Nós precisamos ter fé e nós precisamos acreditar de fato naquilo que nós estamos fazendo, né? Ele diz assim: creia que ele existe e creia que ele ele recompensa aqueles que o buscam. Então, primeiro, fé. Segundo, buscar quem? Buscar o que? Aquilo que eu quero? Não, aquele que eu sirvo. Não é buscar aquilo que eu quero, é buscar aquele que eu sirvo, ok? Voltamos lá para Jeremias, né? Vocês me encontrarão, né? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Outra vez, está relacionado à busca, né? Quando nós buscamos e buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos. E aí a gente pode
usar esse encontramos para tocamos, né? Aí nós tocamos nele, né? De fato nós tocamos nele. Porque uma história triste, ela não comove Deus, tá? É meio pesado isso, mas é verdadeiro. Uma história triste não comove Deus, mas um coração contrito, ele toca a Deus. Entendeu? Não é a tristeza do nosso olhar, não é a tristeza do nosso semblante que vai tocar a Deus. É a contrição do nosso coração, não com relação à situação, mas com relação a Deus, que vai fazer com que a gente toque a Deus e de fato receba a bênção que a gente espera dele. Amém? Para a gente encerrar nesse texto aqui, versículo 33 e 34. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Presta atenção, ela tocou nele, ela já tinha recebido a cura, ok? Ela tocou e já tinha recebido a cura. Ela podia simplesmente ir embora, ela já estava curada, não é? Ela já estava curada, ela podia simplesmente ter ido embora, né? Ela já tinha, vamos dizer assim, ela já tinha recebido o que ela queria, ela já tinha recebido o que ela tinha ido buscar. Ela podia simplesmente, já estou curada, deixa eu ir embora, eu já recebi o que eu queria, né? Aí você pode dizer assim: nossa gente, mas que absurdo, jamais alguém faria isso. Jamais. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas vão atrás de Jesus, correm atrás de Jesus quando o desespero aperta, quando a aflição aperta, quando a angústia aperta. Muitas pessoas muitas vezes correm atrás de Jesus, e ao receber o alívio, ela deixa. Mas aqui, talvez mais importante do que ela fez antes foi o que ela fez depois, foi o que essa mulher fez depois. Porque quando Jesus começa a indagar, ele de fato não espera que os discípulos mostrem para ele quem foi. Ele, na verdade, está tentando fazer com que a pessoa que fez isso se apresente. E aí a gente tem um monte de coisas que a gente poderia citar para dificultar ela se apresentar, tá? Primeiro, ela era mulher, né? E nós sabemos que há 2000 anos atrás, né? Além de ser 2000 anos atrás, ainda tem toda a questão cultural, né? De uma mulher a não ter espaço, não ter voz, né? Então tinha toda uma questão cultural ali envolvida. Mas fica mais grave, por quê? Se tratava de uma mulher que relou num homem, que tocou em um homem. Então se tornava mais grave ainda a situação para ela naquele contexto, né? Ela sofria de hemorragia, tá? E toda mulher, o simples fato de passar pelo período de sangramento da mulher, vocês sabem do que eu estou falando? Aquele mensal, sabe? Já fazia com que ela tivesse que ficar recolhida, ela não podia sair na rua, tá? Quando ela estava menstruada, ela não podia sair na rua, ela tinha que ficar recolhida em casa. E nós estamos falando de uma mulher que estava há 12 anos passando por isso. Ela não podia sair na rua. Então imagina a gravidade contextual, cultural do que essa mulher estava passando. O que ela fez para chegar em Jesus foi absurdamente fé gigantesca. Foi extremamente corajoso o que ela fez, né? Por vários motivos, ela, entre aspas, não poderia ter feito o que ela fez. Entende? Como ela estava numa situação difícil, como ela estava numa situação complicada naquele momento, mas mesmo assim ela não desistiu, né?
ela foi e tocou. Agora o mais importante, depois disso ela não desistiu. Quando Jesus indagou, quando Jesus questionou, ela se apresentou. Por isso que eu falo, isso foi mais importante do que o primeiro passo. Porque quando Jesus chega pra gente e fala assim, tá na hora de você se apresentar, filho. Tá na hora de você se apresentar, filha. Porque você já recebeu a bênção que sou eu, né? Que é Cristo, que é Deus. Você já recebeu a bênção, mas agora tá na hora de você se apresentar. Porque você já me tocou, você já foi abençoado, eu já te abençoei, eu já te dei da minha porção. Agora tá na hora de você se apresentar. Né? E muitos, infelizmente, nessa hora é a hora que recuam, é a hora que se escondem, é a hora que falam, não, eu já tenho o que eu quero. Tá bom assim, deixa eu quietinho, né? Deixa eu quietinho no banco, né? A expressão da igreja, né? Deixa eu quietinho no banco. Mas Jesus indaga ali, eu preciso que se apresente quem fez isso. Eu preciso que a pessoa se apresente quem fez isso. E ela se apresentou. Esse foi o passo mais importante delas, irmãos, irmãs. Esse foi o passo mais importante dela. Se ela tivesse ido embora, sabe o que tinha acontecido? Ela tinha sido curada. Jesus não ia retirar a cura dela, mas ela não ia ser salva, porque ela recebeu a salvação nesse último passo. Quando Cristo fala assim, filha, a tua fé te salvou. A fé que Jesus está se referindo para a salvação não foi o fato dela ter saído e se enfiado no meio da multidão e ter tocado na capa dele. Foi a fé de ter se apresentado quando ele indagou quem era. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas quando Jesus fala, filha, a tua fé te salvou, ele está dizendo que a fé dela de se apresentar para ele, quando ele falou, quem me tocou? Com todas as dificuldades que ela poderia ter para se apresentar, né? Hoje seria até diferente, muitas pessoas queriam até fazer questão de, não, sou eu mesmo, fui eu mesmo, né? Mas eu te mostrei todo o contexto daquele período para você entender que muito mais difícil para ela era dizer fui eu do que fazer o que ela fez antes. O que ela fez antes já foi muito difícil, mas o que ela fez depois foi mais. E aí a recompensa maior veio. Filha, a tua fé, ou seja, de você não desistiu. Eu pedi para se apresentar e você se apresentou. Por isso, a tua fé te salvou. E você está livre do teu mal, desse mal que você vive. Caminhada de fé. A caminhada de fé, ela não é fácil, porque ela nos apresenta desafios, né? O primeiro desafio que ela nos apresenta foi o que nós lemos no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que vai até Ele, aquele que vai até Deus, precisa crer, primeiro, que Ele existe, e segundo, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Eu creio que se você está aqui comigo agora, é porque você crê em Deus e é porque você está buscando a Ele, né? Você não veio buscar o Snar, você veio buscar o Senhor, né? E eu, com todo temor na minha vida, eu não vim falar de mim mesmo, mas eu vim falar do Senhor, né? E é essa palavra de fé que eu quero transmitir para vocês. Essa palavra de fé que eu quero que você tome para a tua vida, que você tome posse na tua vida dessa palavra de fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, né? E que você receba essa palavra da mesma forma que essa mulher recebeu, né? Que você possa receber, crer e agir nessa fé que você tem e nessa fé que é acrescentada através da palavra de Deus. Amém? Amém.